Então as ações do Banco do Brasil seguem gerando polêmica por aqui. Enquanto uns são compradores e acreditam muito na empresa, que é o caso do Luiz Bassi, maior pessoa física investidora na bolsa há 51 anos, acionista do Banco do Brasil, enquanto outros grandes bancos mundiais têm uma visão muito distinta, que é o caso do JP Morgan, que vê um cenário diferente para o Banco do Brasil. Por que será que tem tanta gente vendendo BBAS nesse momento? Será que ela faz sentido para dividendos? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender são as visões divergentes que os analistas estão tendo e quais são as razões deles por trás. Porque, afinal de contas, depois da divulgação do resultado recente do Banco do Brasil, o pessoal do Itaú BBA manteve a recomendação neutra, ou seja, nem compra nem venda. Enquanto isso, o pessoal lá da JP Morgan recomenda o famoso overweight, ou seja, equivalente à recomendação de compra. Mas a gente precisa concordar aqui que o resultado do Banco do Brasil, ele é um só. O que muda são as interpretações de cada tipo de analista. Então, vamos entender o que é que está por trás de cada um dos argumentos desses bancos. Nos últimos 6 meses, se a gente for olhar para a cotação das ações, a gente vai ver ela praticamente de lado, no 0 a 0. E mesmo se a gente considera dividendos nessa conta, a gente vê uma alta de 4%. Por outro lado, numa janela de 12 meses, a alta foi de 33,5%. E aí aqui a gente começa a ver as explicações das recomendações. O Itaú BBA, né, que manteve ali a recomendação neutra, está supondo que os lucros do Banco do Brasil vão permanecer estáveis para os próximos anos, principalmente pela maior necessidade de provisão de crédito que o banco está passando nesse momento. E de fato, se a gente for olhar para o aumento do lucro líquido, apesar do aumento ter sido de 8% na comparação ano contra ano, quando a gente compara somente trimestre com trimestre, o crescimento de lucro foi de 2,2%. Enquanto que no mesmo período, a provisão para devedores duvidosos cresceu também 8% no ano contra ano, mesmo tendo caído trimestre contra trimestre. E isso tudo está acontecendo porque a inadimplência dos clientes do Banco do Brasil tem crescido, o que vai na contramão da inadimplência do sistema financeiro nacional, do restante dos outros participantes do mercado financeiro. E a gente consegue ver isso claramente nesse gráfico, a inadimplência 90 dias do Banco do Brasil crescendo consideravelmente de junho de 2023 para cá. E segundo o Itaú BBA, esse custo elevado de crédito deve permanecer assim por um bom tempo, principalmente na carteira corporativa da companhia. E é por isso que no final do relatório deles, eles estão prevendo um crescimento de lucro de 3% para 2025, ou seja, realmente um lucro que vai crescer muito provavelmente abaixo da inflação, inclusive. Enquanto isso, em cima do mesmo resultado, o JP Morgan supõe que o crescimento vai ser de 6% e não de 3%, além de imaginar que o ROI do banco vai crescer ainda mais, batendo quase 22%. E é por isso que mesmo o Banco do Brasil tendo projeções menores do que o restante dos outros bancos do mercado, o JP Morgan mantém recomendação de compra. Agora, antes disso, vamos pensar juntos aqui. Imagina você, investidor de ações ali, se deparar com um negócio desse. Um banco que é centenário, todo mundo já sabe disso, que muitos investidores compram há décadas, que é o caso do Bassi, aí depois vem um monte de grandes bancos e dizem que é hora de comprar, depois falam uma hora que é hora de vender. Imagina o que é que acontece na cabeça do investidor que gosta de seguir o que os outros estão dizendo. E eu tô falando isso porque eu vi uma carteira real de um investidor chamado Jorge, um nome fictício que eu vou dar aqui, que ele tem 130 mil reais só nas ações do Banco do Brasil, misturados com outros fundos imobiliários e ações por ali. E o motivo da compra do Jorge foi justamente porque ele viu notícias como essas aqui, ó. Banco do Brasil pode disparar 50% de Santander. E aí a outra, a ação volta para a carteira recomendada do BTG. E aí veja que loucura, 130 mil reais que ele juntou durante anos, muito provavelmente. E confiou 100% na projeção de um futuro de uma pessoa que tá dizendo que ele nem sabe direito o quê. Tudo isso sem argumentos quantitativos, sem fazer conta se aquilo ali realmente faz sentido. E aí agora, o mesmo Jorge, quando vê uma recomendação de venda para o Banco do Brasil, fica na dúvida se aqueles 130 mil reais dele está alocado direito mesmo, ou se deveria, por exemplo, estar em uma outra ação nesse momento. E eu vou te falar que isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Toda semana aqui no Clube do Valor, a gente faz dezenas e dezenas de análises de carteiras de investidores. Lá, a gente tira 1 hora do tempo dos nossos especialistas para analisar o contexto individual de cada pessoa e entender se as nossas estratégias quantitativas que não dependem de narrativas podem ajudar as pessoas a investirem melhor. No caso do Jorge, a gente forneceu um plano individual estratégico de como ele pode passar a ter uma carteira ainda mais bem alocada, sem depender de recomendação, sem depender de dica de ninguém. E é por isso que a gente recebe feedbacks assim, toda semana. Essa consultoria gratuita aqui é como se fosse uma amostra grátis do serviço de wealth que a gente tem aqui no Clube do Valor, que já é responsável por dar consultoria e gestão para quase 2,5 bilhões de reais. O melhor de tudo é que você também pode participar. Para essa semana são 7 novas vagas da nossa consultoria gratuita e eu preciso te convidar a clicar nesse link aqui em cima para encher teu nome e teu telefone, que um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo. O link também vai estar na descrição do vídeo. Beleza, voltando para a recomendação ali do JP Morgan, o que eles esperam é um upside de até 22% ali até o final de 2025 para as ações do Banco do Brasil, ou seja, uma valorização de mais de 20%. Tudo isso com um crescimento de lucro de 5% para 2025 e um ROI ainda acima de 20%. E beleza, essas projeções são bacanas, cada um tenta prever o futuro do jeito que quiser. Agora, o fato é que se a gente olha
para o passado, esse gráfico aqui é muito importante. Do início de 1994 até aqui, a cotação do Banco do Brasil, mesmo considerando dividendos nesse período inteiro, perdeu até mesmo para o CDI. E aí, o que é que a gente entende desse gráfico? Imagina uma pessoa que comprou o Banco do Brasil aqui em 1994. Hoje, ela vê uma rentabilidade no seu investimento de praticamente 2.000%, como o gráfico está dizendo aqui. E aí ela vai olhar e vai dizer, poxa, mas que rentabilidade fabulosa que eu tive, e vai contar isso na mesa do bar. Só que se a gente não coloca em perspectiva com o CDI, por exemplo, que é uma das aplicações mais seguras que a gente tem no Brasil, a gente nunca vai entender que a gente poderia ter feito um negócio melhor. E mais do que isso, imagina para quem tem uma estratégia mais concreta de investimentos que te fala exatamente a hora certa de comprar e de vender um ativo. Porque uma pessoa tranquilamente poderia estar comprando aqui, ó, enquanto o Banco do Brasil estava num momento bom de compra, pego todo esse upside e ganhado muito mais dinheiro apenas por saber a hora certa de entrar e de sair de um ativo. Ah, Felipe, isso significa então que não vale a pena investir no Banco do Brasil porque ele perdeu pro CDI? Então o Bassi, que está investindo há 51 anos, está perdendo dinheiro com o Banco do Brasil, é isso? E a resposta é claro que não. O ponto é que se você não souber exatamente o que fazer com o seu dinheiro, a hora certa de tirar uma parte do seu salário para investir e investir no ativo certo na hora certa, você pode sim achar que está ganhando dinheiro, mas na verdade está perdendo. E para quem já conheceu a experiência de ensino chamada Mestres do Capitalismo, sabe exatamente o que eu tô falando. Antes de pular esse vídeo aqui para frente, me responde 3 coisas. O teu controle financeiro pessoal realmente funciona ou você tá terminando todo mês apertado sem saber para onde o dinheiro tá indo? Você tem conseguido aumentar a sua renda, seja na empresa que você trabalha, ou como autônomo, ou como vendedor? E por fim, você tem ideia de como multiplicar o dinheiro que você tem em investimentos hoje? Se você respondeu não para qualquer dessas perguntas, eu te convido a fazer parte do 1% da população brasileira que realmente se tornou mestre do seu próprio patrimônio. Nesse momento que você está assistindo o vídeo, o treinamento Mestres do Capitalismo Ultimato tá com vagas abertas. Essa é uma oportunidade raríssima que aparece algumas vezes e que com certeza pode catapultar o teu sucesso financeiro. Para conhecer um pouco mais do que eu tô falando, clica nesse link aqui em cima ou na descrição do vídeo. E falando de uma vez por todas, será que o Banco do Brasil faz sentido nesse momento para quem tá pensando em dividendos? Mesmo que o Banco do Brasil tenha perdido o CDI nos últimos 30 anos, para te responder isso, eu não vou fazer projeção de lucro, eu não vou olhar para o ROI como é que tá do banco, eu vou usar uma estratégia totalmente sistemática chamada máquina de dividendos que eu criei junto com o time de gestão do Clube do Valor. E para entender se ela vale a pena, a gente vai querer olhar primeiro para a liquidez diária do ativo, que precisa ser acima de 3 milhões de reais. Para o Banco do Brasil isso é super suficiente, são mais de 421 milhões negociados todos os dias. Segundo ponto, a gente precisa saber se a empresa tem uma consistência de pagamento de dividendos por mais de 5 anos sem falhar nenhum. E para o Banco do Brasil isso é bem tranquilo, ele paga dividendos todos os anos há mais de 10 anos seguidos. Além disso, a máquina de dividendos considera somente empresas lucrativas, que nos últimos 12 meses e nos últimos trimestres tiveram lucro e não prejuízo. No caso do Banco do Brasil, o lucro foi de mais de 9 bilhões, então ele está bem tranquilo. E o último critério que a gente precisa olhar é a média de dividend yield dos últimos 3 anos de cada uma das empresas. E aí você me pergunta, poxa, Felipe, mas será que olhar para esses critérios somente assim de forma tão matemática e racional funciona mesmo? E a resposta é um sim muito forte. Olha para esse gráfico aqui e tira as tuas próprias conclusões. Investir através da estratégia máquina de dividendos com as 10 ações mais pagadoras da bolsa teve uma rentabilidade muito maior do que o índice Bovespa do Brasil. E é por isso que se você quiser conhecer 7 outras empresas que estão atualmente, nesse momento, dentro das 10 mais pagadoras da bolsa, segundo a máquina de dividendos, você precisa baixar um e-book que eu mesmo escrevi, te contando as 7 ações e todo o racional por trás da formação da estratégia máquina de dividendos. Eu vou te deixar esse download gratuito nesse e-book aqui em cima, no link que vai aparecer para você ou na descrição do vídeo. E no caso do Banco do Brasil, o dividend yield dos últimos 3 anos foi bem maior do que o período anterior. Só que nesse momento ele se encontra com um pouco mais de 7% de dividend yield médio nos últimos 3 anos, o que coloca ele na 13ª posição da máquina de dividendos, ainda não entrando nas 10 maiores, uma vez que a 10ª colocação está acima de 8,6%. O Banco do Brasil bate na trave como uma boa pagadora de dividendos, está quase lá, mas ainda não está. E aí eu pergunto para você, você tem Banco do Brasil na carteira? Me conta aqui embaixo o porquê da tua estratégia. Agora, se você quiser saber o motivo que a maioria dos investidores está fugindo das ações elétricas e não quer mais elas para grandes pagadoras de dividendos, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por lá.